O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismoemumano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 164 da nossa leitura do Catecismo em um ano. Nós leremos dos números 1275 a 1284, resumindo o sacramento do batismo. A iniciação cristã realiza-se pelo conjunto de 3 sacramentos: o batismo, que é o início da vida nova, a confirmação, que é sua consolidação, a Eucaristia, que alimenta o discípulo com o corpo e sangue de Cristo em vista de sua transformação nele. E depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. É Jesus dizendo aos seus discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O batismo constitui o nascimento para a vida nova em Cristo. Segundo a vontade do Senhor, ele é necessário para a salvação, como a própria Igreja, na qual o batismo introduz. O rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou em derramar água sobre sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O fruto do batismo, ou graça batismal, é uma realidade rica que comporta a remissão do pecado original e de todos os pecados pessoais, o nascimento para a vida nova, pela qual o homem torna-se filho adotivo do Pai, membro de Cristo, templo do Espírito Santo. Com isto, o batizado é incorporado à Igreja, corpo de Cristo, e torna-se participante do sacerdócio de Cristo. O batismo imprime na alma um sinal espiritual indelével, o caráter, que consagra o batizado ao culto da religião cristã. Em razão do caráter, o batismo não pode ser reiterado. Os que morrem por causa da fé, os catecúmenos e todos os homens que, sob o impulso da graça, sem conhecerem a Igreja, procuram com sinceridade a Deus e se esforçam por cumprir a vontade dele, podem ser salvos, mesmo que não tenham recebido o batismo. Desde os tempos mais antigos, o batismo é administrado às crianças, pois é uma graça e um dom de Deus que não supõe méritos. As crianças são batizadas na fé da Igreja. A entrada na vida cristã dá acesso à verdadeira liberdade. Quanto às crianças mortas sem batismo, a liturgia da Igreja nos convida a ter confiança na misericórdia divina e a orar por sua salvação. Em caso de necessidade, qualquer pessoa pode batizar, desde que tenha a intenção de fazer o que faz a Igreja e que derrame água sobre a cabeça do candidato, dizendo: Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Após termos ouvido o que o Catecismo resume a respeito do batismo, vamos ouvir uma catequese proferida por São João Paulo II em 1º de abril de 1998. Segundo o Evangelho de Marcos, os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos apresentam juntos fé e batismo como única via de salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado.
Também Mateus, ao referir o mandato missionário que Jesus dá aos apóstolos, sublinha o nexo entre pregação do Evangelho e batismo. E depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em conformidade com estas palavras de Cristo, Pedro, no dia de Pentecostes, ao dirigir-se ao povo para o exortar à conversão, convida os seus ouvintes a receber o batismo. Convertei-vos e peça a cada um o batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo. A conversão, portanto, não consiste só numa atitude interior, mas implica também o ingresso na comunidade cristã através do batismo, que opera a remissão dos pecados e insere no corpo místico de Cristo. Para captar o sentido profundo do batismo, é preciso meditar de novo o mistério do batismo de Jesus no início da sua vida pública. Trata-se de um episódio à primeira vista surpreendente, porque o batismo de João que Jesus recebeu era um batismo de penitência, que dispunha o homem a receber a remissão dos pecados. Jesus sabia bem que não tinha necessidade daquele batismo, sendo perfeitamente inocente. Certo dia ele dirá, em tom de desafio aos seus adversários: qual de vós me acusará de pecado? No capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 46. Na realidade, ao submeter-se ao batismo de João, Jesus recebe-o não para a própria purificação, mas em sinal de solidariedade redentora com os pecadores. No seu gesto batismal está íncita uma intenção redentora, pois ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mais tarde chamará batismo a sua paixão, apresentando-a como uma espécie de dimensão no sofrimento, aceita com a finalidade redentora para a salvação de todos, dizendo: tenho de receber um batismo e que angústias as minhas até que se realize. No capítulo 12 de Lucas, versículo 50. No batismo no Jordão, Jesus não só anuncia o empenho do sofrimento redentor, mas obtém também uma especial efusão do Espírito, que desce em forma de pomba, isto é, como Espírito da reconciliação e da benevolência divina. Esta descida prelude o dom do Espírito Santo que será comunicado no batismo dos cristãos. Além disso, uma voz celeste proclama: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. Capítulo 1 de Marcos, versículo 11. É o pai que reconhece o próprio filho e exprime o vínculo de amor que o une a ele. Na realidade, Cristo está unido ao Pai por uma relação singular, porque ele é o Verbo eterno, consubstancial ao Pai. Contudo, em virtude da filiação divina conferida pelo batismo, pode-se dizer que, para cada pessoa batizada e inserida em Cristo, ainda ressoa a voz do Pai: Tu és o meu Filho muito amado. No batismo de Cristo encontra-se assim a fonte do batismo dos cristãos e a sua riqueza espiritual. São Paulo ilustra o batismo sobretudo como participação nos frutos da obra redentora de Cristo, ressaltando a necessidade de renunciar ao pecado e iniciar uma vida nova. Escreve aos Romanos: Ignorais, porventura, que todos vós, que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo sepultamo-nos juntamente com ele, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, assim caminhemos nós também numa vida nova. É o capítulo 6 de Romanos, versículos 3 ao 4. Precisamente porque emerge no mistério pascal de Cristo, o batismo cristão tem um valor muito superior aos ritos batismais hebraicos e pagãos, que eram abluções destinadas a significar a purificação, mas incapazes de cancelar os pecados. O batismo cristão, ao contrário, é um sinal eficaz que opera realmente a purificação das consciências, comunicando o perdão dos pecados. Ele, além disso, confere um dom muito maior, a nova vida de Cristo ressuscitado, que transforma de maneira radical o pecador. Paulo revela o efeito essencial do batismo quando escreve aos Gálatas:
todos os que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. É o capítulo 3, versículo 27. Existe uma semelhança fundamental do cristão com Cristo, que implica o dom da filiação divina adotiva. Precisamente porque, batizados em Cristo, os cristãos são o título especial Filho de Deus. O batismo produz um verdadeiro renascimento. A reflexão de Paulo une-se à doutrina transmitida pelo Evangelho de João, de modo especial ao diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. É o capítulo 3 do Evangelho de João, dos versículos 5 e 6. Nascer da água é uma clara referência ao batismo, que desse modo resulta um verdadeiro renascimento no Espírito. Nele, de fato, é dado ao homem o Espírito da vida que consagrou a humanidade de Cristo desde o momento da encarnação e que Cristo mesmo efundiu em virtude de sua obra redentora. O Espírito Santo faz nascer e crescer no cristão uma vida espiritual divina que anima e eleva todo o seu ser. Através do Espírito, a própria vida de Cristo produz os seus frutos na existência cristã. Dom e mistério grande é o do batismo. É para desejar que todos os filhos da Igreja tomem cada vez mais profunda consciência disto. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!